estão? Ai, que delícia. É a segunda tentativa de gravar esse vídeo pra vocês. Esse vlog. Eu tô aqui no jardim do meu prédio, como vocês podem ver. E como vocês podem ouvir, o barulho é um saco, é o inferno. Mas é de manhã, então talvez não tenha tanto barulho que nem eu tentei gravar ontem, que foi um inferno. Mas estou aqui com a minha máscara. A Flavícia que me deu essa máscara. Ela é dupla face. Então tô aqui embaixo do gazebinho de jardim, tomando um sol. E vou conversar com vocês hoje um pouco sobre como eu me tornei bruxa. Na verdade, esse vlog era para ser gravado num parque, né, onde eu ia contar pra vocês. E enquanto isso, eu ia fazer uma vassoura de bruxa. Mas com todas as coisas que estão acontecendo do Merlin, que vocês aí estão acompanhando, ficou difícil pra mim sair e ir pra um parque, porque eu não posso sair muito tempo. Como vocês viram, eu acabei de dar comida pra ele. E depois que eu dou comida pra ele, eu faço algumas coisas, né, da minha casa e tal. Quando eu vejo, já são, 11h30, quase meio-dia, que é o horário de dar o remédio pra ele. A minha parte da manhã é totalmente pra ele. Mas hoje eu terminei agora de dar comidinha pra ele, cobri ele, ele dormiu, né? O Thiago também tá lá em cima. E aí eu corri pra vir aqui contar pra vocês. E eu decidi vir no jardim porque acho que tem tudo a ver conversar com vocês no meio da natureza sobre isso, né? Então eu espero que não é a mesma coisa do que eu queria fazer, mas a gente dá uma improvisada. Então se você é novo ou nova aqui, sejam bem-vindos. Tá rolando o especial de Halloween do meu canal. Todo mês aí de outubro os vídeos são temáticos. Não que aqui não seja Halloween o ano inteiro, porque é praticamente o ano inteiro. Mas a gente tá fazendo um especial com decoração, com temas, principalmente na área de membros, que tem vídeos aí ensinando vocês a fazer bruxaria natural. Então virem membros do canal, né, para ter acesso aos vídeos. É só entrar aí no link da descrição para vocês verem direitinho a área de membros e tem tudo explicadinho cada pacote. Se você tiver alguma dúvida, você deixa mensagem nos comentários aí que eu ajudo vocês, tá? Se inscreva no meu canal, deixa o joinha de vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez os meus peculiares que são membros e que fizeram superchats na minha última leitura oracular. Na última quinta-feira, vocês me fizeram chorar, parabéns. Essa última leitura foi bem especial porque vocês fizeram superchats para ajudar o Merlin. E pode ter certeza que toda a grana investida no meu canal nesse tempo está sendo revertida para o tratamento do Merlin, tá? Então, muito obrigada pelos superchats, muito obrigada por vocês que estão virando membro, vocês que compram prints, né, na minha loja virtual. Tudo isso, todos esses meios, né, que eu recebo esse apoio financeiro, toda essa grana está sendo investida mesmo no tratamento dele, porque está sendo bem intenso e o gasto é bem alto, né? Então, muito obrigada mesmo por tudo que vocês têm feito, emanando energias. E eu sei que mesmo você que não pode apoiar, né, financeiramente, o seu joinha, o seu compartilhar, você me marcar nos stories, tudo isso é válido. Ai, uma borboleta, vou chorar. Eu sou muito emotiva no meio da natureza. Vocês são muito incríveis, demais, demais mesmo. Vamos começar do começo, né? Eu acho que esse tema, essa pergunta, tipo, como eu me tornei bruxa, né? Eu acho que você não se torna, começa por aí, sabe? Então assim, eu acho que a gente nasce bruxa. Todos nós nascemos com esse poder, com essa força, com esse equilíbrio. E aí, basta você entender isso e viver isso. Eu acho que também é muito uma filosofia de vida. Eu, desde pequena, eu acho que eu já vivi dentro dessa situação, desse meio. Eu nasci e fui batizada católica. Eu acho como a maioria dos brasileiros.
né? A nossa cultura é bem assim. E meus pais, quando me batizaram, eram católicos, eu acho. Estudei em colégio católico de freiras. As minhas professoras e professores não eram freiras, assim, era tipo um colégio de freiras com convento. Tinha só aula de religião, tinha. Vamos deixar o avião passar agora, porque não basta moto e carro, a gente precisa de um avião. Vai chegar um dia onde eu vou vlogar da minha casa no campo, ou da minha estufa cheia de plantas. Esse é o sonho de toda bruxa. E foi uma ótima escola, eu gostei muito. Eu estudei lá por 11 anos. Não foi forte o suficiente para me converter. Não é mesmo? Né? Então, assim, depois disso que eu, né, comecei a crescer, eu vi muito a minha mãe lendo tarô. Com certeza, muito do que eu sou hoje é por conta da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito curiosa, sempre também procurou, dentro de várias religiões, aí, estudar, buscar. E toda essa jornada dela, ela me levava junto. Então eu acabei conhecendo muita coisa. Então desde kardecismo, né, da Umbanda, Candomblé, várias tradições, eu tive aí a chance de presenciar a tradição. Mas assim, eu nunca fiz parte de nada, nunca fui em templos, igrejas, nada disso. Eu sempre caminhei muito sozinha. É o que o pessoal diz de, a bruxa solitária, né? Que não faz parte de nenhum grupo. Mas isso não quer dizer que também eu não converse com pessoas que têm a mesma energia, que fazem parte de grupos, né? Eu converso bastante. Agora, antes não. Então a minha adolescência foi muito vendo a minha mãe indo nesses lugares, lendo tarô para as pessoas. O meu primeiro tarô foi um tarô da minha mãe, que tem um vídeo da minha coleção de tarôs onde eu mostro esse tarô. Eu tenho ele ainda até hoje. E quem quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards para vocês acessarem depois, porque eu mostro e conto essa história melhor. Então eu comecei, acho que, a entender mais essa parte da bruxaria, da magia, essa parte mais espiritual, a minha adolescência, apesar de ter vivido desde pequena, assim. Mas até então eu tinha o quê? Medo. E eu acho que isso faz parte da história de muita gente, dentro da tradição espiritual. Muita gente começou a pesquisar e ir atrás pelo medo, né? No meu caso, eram sonhos. Ainda são, mas não tão que nem antes, tão violentos. Eu sempre tive sonhos com pessoas mortas. Tipo, não tô dizendo que elas estão mortas, tipo, pra mim elas pareciam mortas, porque tava com o pescoço cortado, aparência mesmo de uma pessoa que morreu. E eu sempre me via naquele cenário, em HD total, 4K total, colorido, parecia um filme. Eu acordava em vários lugares diferentes e me deparava com essas pessoas. Era sempre uma pessoa, e quando essa pessoa no sonho dava conta que eu tava ali, ela avançava em mim, e era de um jeito bem filme de terror. Então eu tinha muito medo, isso desde criança. Eu nunca vi nada espírito acordada, eu nunca vi nada. Eu sempre tive acesso a muita coisa em sonho, mas acordada eu tive poucas experiências, assim, pouquíssimas. Então, assim, quando eu me dei conta desses sonhos e eu tava nessa jornada aí junto com a minha mãe e tal, eu ficava com muito medo. E o que eu fazia? Eu simplesmente bloqueava. Eu acho que na visão de alguém de fora, vendo uma criança indo pra cama dormir e rezando pra não sonhar, devia ser um pouco triste, sabe? Eu tenho dó de mim quando criança nesse sentido, porque era apavorante, assim. Então eu ia dormir assim, eu não quero sonhar, meu Deus, eu não quero sonhar, né? Então eu ficava com medo mesmo. Então eu acho que eu acabei bloqueando muita coisa na minha vida por conta desse medo. Então eu bloqueei isso em mim por um tempo
E eu parei de sonhar. Eu percebi que isso foi embora por uma boa parte da minha vida, assim. Eu acho que ali pelos meus entre 13 e 16 anos, eu simplesmente não sonhava mais. Mas eu via minha mãe com o tarô, eu ia atrás e tal. Aí, né, já no colegial, assim, a gente é muito mais curiosa. Então aí eu comecei a procurar grupos mesmo. Nessa fase a gente sempre mais envolvida, né, em grupos e tal. E aí voltei a começar a estudar toda essa situação de novo. E aí os sonhos voltaram. Parece que você abre a portinha de novo, é bizarro. Muita gente vai falar assim, mas é porque você assiste filme de terror, é porque você é muito envolvida nesse mundo gótico. Eu já ouvi de tudo, de tudo. Mas aí você começa a conversar com outras pessoas e outras pessoas do meio, pessoas que trabalham com isso, médiums, bruxas, pessoas envolvidas mesmo, né? Que entendem você nesse sentido. E essas pessoas começaram a me explicar muita coisa, né? Mesmo porque minha família começou a se afastar um pouco disso, né? Principalmente minha mãe. Então, tipo, eu não tinha alguém da minha família para explicar direito, nada disso. Então, eu fui obrigada a descobrir tudo sozinha. Então eu comecei a conversar com mais pessoas, o que eu recomendo muito, conversar, né, com pessoas que já estão nessa há muito tempo, né? E elas começaram a analisar, é como se a gente fosse um caso. Os seus sonhos são espíritos que vêm e que precisam da sua ajuda, e quando eles enxergam que você tá ali, eles ficam desesperados e querem a sua ajuda, e por isso que é brutal e tal. E nossa, quantas paralisias de sono eu não tive, gente, meu Deus. Desesperador. De tipo, não conseguir acordar. Uma vez eu consegui abrir o olho, mas eu não me mexia. É um bagulho, bizarro. E nesses sonhos, olha, se eu soubesse desenhar, meu Deus, né? Um dia eu vou ter dinheiro para fazer todas as produções que eu sonhei e fotografar, porque nossa, até hoje acho que eu nunca fotografei nenhum cenário que eu sonhei assim, porque gente, é cena de filme, é bizarro. Então, todo esse processo é uma jornada de descobrimento mesmo, né? De você se descobrir mesmo. Uma pessoa que já tem esse envolvimento desde do nascimento mesmo, desde berço. Mas isso não quer dizer que você também não tenha. O que eu falei, eu acho que todo mundo dentro de si tem essa magia, né? Tem essa espiritualidade. Basta você desenvolver. Eu acho que os budistas falam muito sobre isso, de você se dedicar. Se você se dedicar ao seu lado espiritual, ao seu equilíbrio emocional, você vai alcançar... Falar poderes é muito bizarro, né? Porque parece que a gente está falando de algo fictício. Mas você vai encontrar um equilíbrio tão grande que a sua sensibilidade para certas coisas vai ser muito maior. Então eu acho que isso é ser bruxo. Isso é ser envolvido com a natureza. Isso é ter a sensibilidade de ouvir a natureza, né? Então eu acho isso muito incrível. Então eu acho que também na nossa vida são fases, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo agora e tem 15 anos, 18, né? E tá aí no início ainda, que é maravilhoso. Essa época é um descobrimento, se você começa nessa época, é muito gostoso. Você vive mesmo um estilo, né? Então é uma delícia. Ainda mais hoje em dia que tem muito acesso. E na minha época era tudo tipo... Nossa, era tudo muito, né, proibido. Acho que tem ainda também para muitas pessoas essa proibição por conta da família, né? Mas agora, eu com o quê? 37 anos. Eu comecei... Agora eu já tô completamente envolvida. Já trabalho até com isso, né? Faz parte do meu trabalho. Mas há uns 4, 5 anos atrás eu comecei a realmente trabalhar isso, estudar. Eu até então ainda não tinha sentado, comprado livros, estudado, me envolvido. Eu tinha lido, assim, buscado para entender o que estava acontecendo comigo, né? De sonhos, conversado com muita gente. Mas eu sempre assim, mas é horrível, não quero, dá um medo, né? Por que isso acontece? Eu não entendo e tô legal. Porque é apavorante.
Até mesmo depois, quando eu virei adulta, eu não gostava disso. Mas esse negócio de sonho é uma coisa característica também da minha família e tal. Minha mãe sonha muito também. Então você vê que tem essa ancestralidade. Por mais que as pessoas fujam disso na família, tem essa ancestralidade enraizada. E é aquele negócio. Se a pessoa aceita, tudo é mais fácil. Se ela não aceita e ela foge disso, é uma situação complicada, né? Quem entende sabe do que eu tô falando. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa, estudar, descobrir a ancestralidade, né, da minha família, né, da parte de mãe, que tem muito dessa tradição do candomblé, do iorubá, né, até da umbanda. E aí você vai descobrindo, e aí as coisas parecem que vão se abrindo, assim. Então, essa outra fase da minha vida, e eu ainda tendo sonhos, foi incrível porque a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a receber vários sinais. E assim, vou contar um segredo pra vocês. Eu sou a pessoa mais cética que vocês vão encontrar. E eu sei que tem muita gente no meio que também é, mas não admite, tá? E vocês sabem que eu tô cagando, né? Eu falo mesmo, e eu sou mesmo. Pra mim, é Capricórnio com ascendente Escorpião, minha filha. Você vai ter que provar por A mais B, entendeu? Que o rolê existe, que as coisas são isso mesmo. Eu, como fala, questiono o tempo todo. O tempo todo. Aí você me pergunta, mas Chita, então quando você lê o tarô pra gente, é tudo mentira? Você não acredita? Lógico que eu acredito. Porque existem coisas que eu já sei, já me foram comprovadas, que são reais. Energia é muito real. Muito real, né? Você sente. Os meus sonhos são muito reais. Quem testemunhou sabe. Eu sonhei muita coisa que veio como mensagem e eu passei pra frente, né? Minha mãe também. Muitas coisas que se concretizaram. Ai, tem que fazer um vídeo. Como ser uma bruxa num centro urbano. Eu tenho muito desses questionamentos também. E é normal, tá? Quem fala pra você que não é normal, é sim normal. Então, assim, eu questiono o tempo todo. Mas a partir do momento que eu comecei a pesquisar e a estudar, eu comecei a receber sinais. Praticamente eram respostas que eu estava procurando e que muitas vezes eu questionava. Eu questionava e a resposta vinha. Mas claramente, na minha cara, um tapão. Pá, eu, caramba, impossível não acreditar agora. Eu fico imaginando os meus guias. Caramba, que difícil lidar com essa mulher. Que a gente tem que ficar provando o tempo todo. Coitados. Acho que por muito tempo eles tiveram um trabalho bem grande aí. Eu fui percebendo isso e fui aceitando, né? E os meus sonhos, os meus pesadelos começaram a sumir. Eu não tenho mais esses pesadelos. Essas pessoas machucadas me atacando. Não existe mais. Existem vários vídeos aqui no meu canal onde eu conto alguns sonhos e tal. Só que agora eu sonho, continuo sonhando, mas com coisas mais claras e simbólicas. Né? Que nem eu falei, às vezes vem mensagens para outras pessoas, às vezes vem acontecimentos, às vezes eu enxergo algumas coisas. E eu acho que as fases, né, de você jovem, adulto e depois mais velho, é muito real também, porque no momento eu me sinto muito naquela fase da adulta, né, da mulher ali, mãe, né, porque agora praticamente mãe do Merlin da Una, né, cuidando de um bebê. Então, de nutrir, de cuidar, né, eu acho que eu tô muito nessa fase. Mas logo já vem a da anciã, né, mas eu sinto que já tá chegando lá, quando os cabelos brancos começam a nascer, né. Então tem muito essa fase também de, se você tá na jornada, né, da tradição, de espiritualidade, independente de qual tradição, você sente essas mudanças ao longo dos anos, né? Você que é mais novo ou mais nova,
Você vai sentir isso também ao longo dos anos. Não adianta querer ser uma coisa antes, sendo que precisa de uma vida para isso. Isso também eu já aprendi. Então, assim, não é você... Ai, como eu me tornei bruxa. Você nasce, todo mundo nasce. É só aquele momento de aceitar mesmo, de enfrentar seus medos, porque para algumas pessoas é realmente uma descoberta violenta, com medo, porque se você não tem o auxílio, aquilo se torna mais longo para você entender e resolver. Acho que quem sofre isso, acho que quem já viveu isso entende melhor do que eu tô falando, né? Que aí seria um vídeo muito maior para eu explicar para vocês. Não é uma coisa de um dia para o outro, né? E vai ser pro resto da vida, né? Você vai se descobrir aí pro resto da vida. Então, assim, eu não me tornei bruxa, eu nasci. Eu uso esse termo, né, de bruxa porque eu acho que engloba tudo que eu sou. Muita gente pergunta pra mim se eu sou Wicca. Ah, você é Wicca? Mas eu acho que porque o que eu acredito, o que eu pratico é muito... bate muito ali, sabe, com a tradição Wicca, mas eu não sou Wicca, eu não sigo nenhuma religião específica, não tenho essa ligação, mas como eu disse, eu sou uma estudiosa, eu gosto de aprender tudo, eu gosto de tirar um pouco de cada. No meu altar você vai encontrar várias tradições, porque eu acho que a gente é feito dessa mistura, né? A gente tem uma ancestralidade aí de vários cantinhos do mundo e que cada pessoa praticava uma coisa, né? Então, eu não consigo me privar a só uma. Respeito quem faz isso, óbvio, porque às vezes é mais confortável mesmo, você se sente mais presente ali naquela tradição, super normal. Mas eu não consigo. Eu gosto de ser do mundo. Já me falaram que isso é assim, ah, mas isso é o seu espírito cigano. É a sua cigana falando mais alto. É a cigana catita, você é do mundo. E é isso que eu me sinto mesmo, do mundo, né? Por mim, se eu fosse completamente sozinha e tivesse uma grana, assim, eu não ia parar em lugar nenhum. Eu ia ser do universo, do mundo. Eu ia viajar o mundo inteiro. Quem sabe um dia. A natureza é a minha deusa, é meu Deus. É o feminino, é o masculino. A natureza pra mim tem essa força toda junta. Tipo, ela une tudo isso pra mim. Eu acredito na força da natureza, por isso que eu tento ao máximo respeitar. Ano que vem vai fazer o quê? 11 anos que eu sou vegetariana. A gente não é perfeito, a gente não consegue também, é muito difícil, né? Então, assim, se você ainda tá num processo também e tal, né? Fica tranquilo. Se você acha que essa filosofia fala com você, eu acho que é uma filosofia de vida muito bonita, né? Adorar a natureza, estar conectado com a natureza é algo muito bonito e natural, assim. Então, essa é a minha filosofia de vida. Eu acho que pra mim agora só falta eu viver no meio do mato mesmo, porque eu me sinto muito enjaulada aqui. Esse barulho pra mim às vezes dá vontade de gritar, de chorar, porque é um barulho ensurdecedor, assim. Talvez nem precise ir pro meio do mato, só um bairro, um lugar um pouco mais silencioso. Eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês um pouco, porque eu sei que vocês adoram quando eu falo sobre isso, né? A gente vai dividindo aos poucos, né? Existem coisas também que tem que ser íntimo, não pode ser dividido. Existem coisas que a gente precisa também manter uma certa privacidade, mas contar um pouco da nossa jornada eu acho que também faz parte da nossa evolução, né? Pode ajudar muita gente. Eu acho que o meu dom, o que eu gosto, o meu foco são os oráculos, sonhos, né? Mensagens, passar essa energia, tentar ajudar as pessoas nesse sentido, né? Levar essa cura através da fala, né? Eu acho que eu tenho um pouco dessa missão. Cada um de vocês vai ter, você vai descobrir o que fala mais com você. Você vai ver.